Bom dia, pessoal! Que bom dia diferente! Já estamos aqui na cozinha da loja Barroco Decorações com ele, com o chefe Pedro Bagatoli, para preparar aquela receita caprichosa para vocês. Já na primeira edição do nosso programa Partilhar, primeira participação do Pedro no programa Partilhar, e parece que, como sempre, ele vai preparar uma receita de dar água na boca. Mas os ingredientes da receita de hoje é fácil de achar, né, Pedro? Bom dia para você! Bom dia, Kézia. Essa cobrança dos ingredientes mais fáceis de achar é sempre importante para a gente prestar atenção nisso. E esse programa, com esse nome Partilhar, então vamos partilhar o conhecimento. Será que combinou um pouquinho melhor que isso? Não tinha como. Achei muito bacana poder fazer parte desse início, dessa estreia desse programa e trazer uma receita que é da nossa região. Até comentei isso agora há pouco, de vir realmente estrear esse programa trazendo uma caldeirada. Um prato que, Kézia, ele é extremamente comum na região amazônica. Talvez aqui em Vilhena, no Cone Sul, não tanto, mas o pessoal de Porto Velho, de Ji-Paraná, da Amazônia, do Acre, até no café da manhã, muitas vezes tem costume em comer uma caldeirada de peixe. Porque é um prato leve e que sim tem uma substância, tem realmente ingredientes que eles dão os nutrientes necessários para se iniciar, vamos dizer assim, um dia. Então isso já é habitual e eu, como um cozinheiro que venho pregando esse regionalismo dia a dia na nossa cidade, eu venho trazer um pouco dessa receita, um pouco desse conhecimento que é o meu jeito de fazer. Olha, pelo visto, parece que você vai até preparar uma caldeirada de peixe aí no almoço, hein? Que tal? Aproveitar aqui que você vai aprender hoje com o Pedro e já vai fazer uma caldeirada de peixe hoje no almoço. Pedro, o espaço é seu, fique à vontade, vamos lá, porque eu já fico assim, né? Na expectativa logo do finalzinho da receita. Obrigado, com você, Kézia. Pedro. Essa confiança é muito bom, né? Já a expectativa se vai ser bom, né, galera? Olha que responsabilidade. Não é só filmar para vocês. Quem tá me filmando aqui, a Kézia, todo mundo na expectativa de ver se é bom. Então vamos para a caldeirada, vamos fazer um pouquinho de receita de tempero da nossa região, eu sempre falo isso, mas nada mais também, como eu sempre falo, de trazer uma ideia. Eu sei que aí em casa tem aquele tio, aquele pai, aquele vô, a mãe que faz um caldo de peixe quando o tio traz um pintado ou quando traz um pirarucu, que eu tenho certeza que você vai falar, Pedro, não troco pelo do meu tio. Mas o que eu vou fazer aqui? Dar ideias que quem sabe naquela receita do seu pai e do seu tio nós vamos lá dar um toque, um tempero regional que às vezes você achar na feira, você vai trazer com essa ideia. Bacana? Vamos trabalhar um pouquinho, vou mostrar um pouco as ideias para vocês de como a gente trabalha com o peixe e um detalhe importante de como a gente tira o cheiro ou o aroma forte do peixe, como muitos falam na nossa região aqui, o pitiu do peixe. Então vamos para a receita, para mim já tá fácil. Pessoal, tô fazendo com pirarucu e tô fazendo com uma parte nobre, com o lombo, mas a caldeirada, o espetacular dela é isso. Você pode usar a parte da barriga do pirarucu ou a parte do rabo que é mais fina, porque como é com caldo, tudo dá umidade para essa carne, então não vai ficar seco. Hoje eu tenho uma carne bem bonita, eu até deixei ela com a pele. Eu tenho uma posta, no caso aqui, bem bonita, tenho pedaços menores, porque aqui tem um pessoal que vai degustar, então eu tenho um pedaço grande para mim fazer a decoração e pedaços menores normalmente de como é realmente feito no caldo, muitas vezes até desfiado. O que eu vou fazer com ele? Primeiramente, já está cortado, eu vou vir com meio limão e eu vou cobrir esse pote, ele está na metade aqui de peixe, eu vou cobrir ele. Coloquei até a casca do limão e tudo aqui com água. Então aqui, pessoal, eu tenho meio limão espremido com o bowl, que eu chamo, ou o nosso pote, coberto de água, com a carne do peixe dentro. E o que eu vou fazer? Meio que com a ponta dos dedos, sem muita agressividade, só dar uma leve lavada nesse peixe. Isso aqui, os ribeirinhos fazem muito. Eles chamam como tirar o pitiu do peixe, que é tirar o cheiro forte do peixe ou aquele gosto do peixe. Que muita gente fala que o peixe de lagoa tem, ou o peixe de rio, mas muitas vezes é o tipo de alimentação do peixe, certo? Você já vai perceber que dentro de meio minuto a água vai ficando meio turva, meio que parece que sobra uma leve natinha por cima da água. Esse é o pitiu. Depois de um minuto você pode escorrer e aí sim temperar o seu peixe. Eu faço isso com todos os peixes, pirarucu, pintado, tambaqui, tilápia, o peixe que vir, independente, a gente sempre lava a carne dessa forma. É uma dica que eu acho simples,
bacana que todo mundo usa e que vai gostar de fazer em casa. Voltamos com o nosso pirarucu já lavado, já tirado o pitiu do peixe, como falado. E aqui eu vou vir de novo, agora sim, com mais meio limão, só o suco aqui de meio limão, pouco para não deixar ele cozinhar muito a carne, o sal, aqui eu já vou colocar o sal na carne. Eu sempre gosto de, antes de preparar, temperar a carne. Por mais que tenha tempero no caldo, que eu já vou explicar para vocês, eu sempre gosto de temperar a carne. Vou pegar um pouquinho de cebola, um pouquinho de alho. Esse é só pitada, tá, pessoal? Ó, uma pitadinha de cebola, pitadinha de alho. Aí agora eu vou pegar aqui um pouquinho de chicória, que é o nosso coentrão, que é essa folha aqui, ó. O coentrão da Amazônia, ou coentro do norte, que a gente chama. É uma folha maravilhosa, tem semelhança do nosso coentro também. Eu já piquei ele bem fininho, vou colocar ele picadinho bem fininho na nossa carne, certo? Um pouquinho de pimentinha de cheiro aqui também, ó. E vou mexer. Sempre, pessoal, sempre eu tempero o peixe. Deixa eu pegar um pouquinho mais de sal. Mexer bem a carne. E aqui eu já tenho o nosso peixe, ó, temperado. Dá pra ver o tempero bem fininho, picadinho, misturado na carne. Tanto a posta grande, ó, deixa eu pegar ela aqui, quanto as pequenas já estão bem temperadinho, ó. Certo? Deixar do lado, reservei aqui. Galera, nosso peixe já temperado, deixamos ele reservado. Lógico, aqui tudo muito fácil, que nem eu sempre falo, realmente tudo picadinho, é muito fácil colocar pra panela. Mas do lado aqui, ó, eu tenho um caldo de peixe, uma base de peixe, que eu já fiz. Deixa eu pegar um pegador aqui pra mostrar pra vocês. Com as aparas, com as carcaças do peixe, no caso aqui eu usei pintado. A gente tinha apenas limpado o pintado na nossa cozinha. Eu peguei o pintado, defumei ele na brasa, na churrasqueira. Fui na churrasqueira e dei uma leve defumada. Tostei cebola, pimenta de cheiro, alho, um pouco de cenoura no fundo da panela. Depois vim com essa carcaça defumada e cobri de água. E aqui nós fizemos uma base. Esse caldo, inclusive, quem não me acompanha, vou aproveitar, né? Tá na nossa página lá no Instagram, @chefpedrobagato. Ele tem a dica de como fazer esse caldo super simples, fácil, rápido, mas também acho que só de vocês verem aqui não tem erro. Eu sempre faço o caldo à parte com as aparas. Depois se eu quiser desfiar essa carne, também a gente aproveita, desfia a carne da carcaça, mas eu sempre faço um caldo à parte antes de iniciar a nossa preparação, ao nosso caldo final, que a gente chama, certo? Então aqui a gente já tem esse caldo, para a gente poder dar início à nossa preparação. Vou aquecer a panela e já inicio aqui para a gente ter uma ideia de como vai sair a nossa caldeirada de pirarucu hoje. Meio estilo de Rondônia, da Amazônia, meio não, porque eu não estou usando alguns ingredientes que eu vou explicar, que é o jambu e o tucupi, porque nós não estamos encontrando sempre na feira, mas encontra. Alguns dias de domingo e de sábado eu consigo encontrar. Então também não é toda feira, por isso que é sempre bom e toda semana, todo dia eu sempre gosto de ir na feira para acompanhar o que tem fresquinho pra gente. Bacana? Acredito que com o nosso caldo aqui vocês não têm dúvida, muita gente já faz isso, pegar as aparas do peixe, tostar com temperos, fazer um caldo base. Muita gente daqui já tira as carcaças e continua fazendo caldo. Dá também. Eu gosto de utilizar ele como base e depois finalizar, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Primeiramente, ó, manteiga, certo? Tô aqui com meia colher de manteiga, nem isso. Vou colocar no fundo da nossa panela, como ela é antiaderente, não tem necessidade de nós colocar muita gordura aqui, certo? Agora, deixa a manteiga, ou seja, a gordura ficar quente também, para depois a gente acrescentar o peixe, certo? Então sempre para iniciar uma preparação, isso independente da preparação, quando vai para o fogo, panela quente, gordura quente, daí inicia a preparação. Sou até chato, mas toda receita eu estou repetindo essas dicas que eu tenho certeza que são gatilhos, como eu sempre falo, que são muito importantes para a gente não esquecer no nosso modo de preparo. As postas de peixe já temperado, vamos fazer o quê? Vamos vir com uma a uma aqui, ó. De novo, ó o barulhinho, sinal que a gordura está quente, né, pessoal? Colocando uma a uma aqui. Enquanto tá dourando a nossa carne, do jeito que eu coloquei o peixe aqui, outro detalhe importante, eu tô deixando. Não se fica mexendo, enquanto ele não dourar, não selar de um lado, a gente não vira ele pro outro.
E tem muita gente que vai me dizer, ah, Pedro, do jeito que meu caldo tá pronto, eu já venho com os pedaços de peixe temperado e coloco dentro do caldo. Pessoal, dá certo também. Eu gosto de sempre extrair o máximo do sabor. Extrai o máximo do sabor aqui no nosso caldo, na nossa base. E depois, o porquê não extrair o tostadinho do peixe antes de colocar ele. Então, eu dou uma tostada nele, separo e depois vou finalizar o caldo para agregar ele dentro. Logo vocês vão entender. Bacana? Aqui ele tá, ó, paradinho, não mexi nele. Conforme ele for ficando dourado que eu vou mexer. Carne, independente qual for fazer um estrogonofe, for selar um bife, colocou na panela, a panela tá quente, colocou a gordura tá quente, colocou o bife, colocou o peito de frango, colocou o peixe, deixa parado. Não fica mexendo, soltando o líquido dele. Deixa o mais parado possível para ele já ir selando, manter a umidade e fazer a crosta tostadinha por fora. Bacana? Isso sempre. Às vezes essa dica eu sempre passo porque é muito costume a gente ficar ali com a colher querendo mexer a comida. Então por isso que eu sempre gosto de passar. Aqui o nosso peixe já douradinho. Se a câmera conseguir pegar aqui dentro já vai entender um pouquinho. Eu vou virar aqui, ó, os pedacinhos um a um. Galera, então olha só. Virei o peixe do jeito que eu virei, ele ficou de novo, certo? Pra gente selar ele e aí sim retirar. Vou retirar pedaço por pedaço. Isso pode ser com o pintado, com a tilápia, até com os peixes que são como a tilápia, que é mais mole a carne. Se você deixar parado, ela mantém uma textura mais firminha do jeito que eu tô tirando esse pirarucu. Tudo bem que o pirarucu, ele é um pouco mais firme do que o normal, certo, pessoal? Tem uma um pouco maior. Deixa eu ver se eu consigo pegar para não quebrar. Ó. Certo? Essa eu vou deixar pra gente decorar porque ela ficou no capricho. Vou reservar aqui do lado, panela eu continuei deixando no fogo. Não se preocupa, eu tirei, ela ficou quase nada da manteiga, porque querendo ou não o pirarucu acaba enxugando um pouquinho dessa manteiga e eu coloquei bem pouquinho, né, também, só pra gente untar o fundo da panela. E aqui o que a gente vai vir? A panela tá bem quente porque estava grelhando o peixe, então ela continua quente. Tô com um pouco de azeite de dendê aqui. Azeite de dendê é super fácil o acesso, qualquer mercado tem, vidrinhos pequenos, é um valor bem acessível. E um pouquinho dele de nada, que é o que a gente vai utilizar, já dá um panelão. Eu gosto muito de utilizar, ele tem um sabor particular, mas eu não gosto de utilizar muito, porque daí ele fica muito forte, certo? Então aqui eu vou colocar como se fosse um fio, ó, um fio de óleo no fundo da panela, ó. Certo? Como se fosse 2 colheres de sopa no máximo para a gente iniciar a nossa preparação. Vou deixar aqui no canto. Deixar esse azeite de dendê aquecer um pouco, ele aguenta bastante temperatura, assim como o óleo. A nossa panela já estava bem quente. E aqui eu vou começar a vir, deixa eu limpar que estava com manteiga aqui. Vou começar a vir com os nossos ingredientes, com os nossos temperos. Além do caldo já bem temperado assim, aqui com a para do peixe, nós estamos aqui com azeite de dendê e a gente vem aqui o quê? Com a cebola, eu estou utilizando cebola roxa, mas pode ser cebola branca, eu só utilizei a roxa para ela ficar um pouquinho mais colorida. Então aqui eu vou utilizar a cebola roxa, bem picadinha. De novo, pessoal, assim como com a carne, mexer pouco. Deixa o ingrediente parado na panela, certo? Então aqui, vou colocar alho, já bem picadinho também, alho normal, tá, pessoal? Aqui pro tamanho da panela vou diminuir um pouco a quantidade, em torno de uns 2 dentes de alho. Deixa eu ir colocando esse pote pra cá. Pedro, eu coloco o alho antes, deixa ele fritar melhor. Pessoal, nessa técnica de mexer pouco, tudo fica dourado. Tudo não solta líquido. Se tá bem picadinho, tudo nos quadradinhos, nos conformes, eles vão dourando meio que junto e é só no mexer que a gente observa que não solta líquido na panela. Então aqui eu já tô dourando bem a cebola, o alho, ó, mexendo pouco. Conforme vai tostando no canto da panela, a panela bem aquecida. E aqui eu vou vir com a nossa pimenta de cheiro. É uma pimenta que eu utilizo muito, tem no mercado, tem na feira. As bancas sempre são cheias. Pimenta de cheiro é muito farto na nossa região. No fundo de casa, muita gente tem um pezinho de pimenta de cheiro. Então aqui eu vou deixar ela um pouco parada também, então já foi. Alho, cebola e pimenta de cheiro no azeite de dendê, panela bem quente, a panela que estava suja do peixe que nós selamos, que está aqui do nosso lado. Beleza? Não esquece disso, super importante para o sabor.
E ó, mexer pouco, tô deixando parado, tá, pessoal? Conforme vai grudando a cebola, conforme vai caramelizando, a gente vai mexendo. E aqui eu venho com o quê, ó? Pimentão verde, tô com ele bem picadinho, em quadradinho aqui também. Tem gente que gosta de trabalhar com ele em rodela, né, pessoal? Cortar as fatias bem fininhas. Pode ser também, não tem problema, como eu sempre falo, eu tô vindo aqui dar uma ideia e o nosso estilo. Mas nada impede de ser em rodela. Aqui pimentão amarelo, sempre gosto de utilizar na muqueca o pimentão das 3 cores para deixar bem colorido. E aqui o pimentão vermelho, os 3 pimentões. Vou mexer um pouco e deixar parado novamente, pessoal. Pessoal, então aqui eu já tenho dourado cebola, alho, pimenta de cheiro, coloquei o pimentão das 3 cores e vou vir aqui, não é necessário porque eu já coloquei o alho, mas para dar um sabor um pouquinho mais gostoso, para agregar um tempero diferente com o alho poró. Eu vou mostrar para vocês por que eu quis vir com o alho poró aqui hoje. O alho poró é esse tempero que nós temos aqui, ó, com essas folhas, que normalmente ele está no mercado assim e a gente só utiliza essa parte do talo, que é o que estava picadinho. Essas folhas você até coloca num caldo desse para dar sabor e depois tirar fora, mas o que se utiliza do alho poró é esse talo branco, que eu deixei um pedacinho dele aqui e um tanto eu já cortei para colocar aqui na nossa preparação. Eu quis trazer porque ele é um tempero muito suave, mas muito saboroso. E muita gente gosta de colocar na comida, bacana? Mas não é algo que se deve colocar ou que vai fazer falta se colocar, porque nós já colocamos o alho comum, certo? Já com os nossos temperos bem selados, bem caramelizados, como eu falo, no fundo da panela, que ele vai dando aquela douradinha, o que eu vou acrescentar aqui agora? Isso é clássico a gente fazer em casa, os tomates. Tomate bem picadinho, que agora ele vem para soltar um pouco do líquido dele, dar aquela umedecida, a gente já selou bem os ingredientes. Então aqui eu tenho o tomate bem picadinho, vou adicionar ele aqui na nossa preparação. Vou deixar ele refogar um pouquinho, ele dá uma leve murchada também, assim como os outros ingredientes, para a gente dar continuidade e aí sim vir com os líquidos para a gente ir finalizando essa nossa caldeirada. Depois de uma leve refogada no tomate também, ele começou a querer soltar o líquido dele, nós vamos para a finalização. Mas realmente o que agregar o sabor final, que é o nosso caldo, nesses ingredientes que nós deixamos ele selar bem no fundo da panela para agregar bastante tempero no azeite de dendê. E agora a gente vai finalizar ele com o caldo, depois com leite de coco, ou às vezes se você quiser também um pouquinho de creme de leite, eu sei que tem bastante gente que gosta de colocar na moqueca também, sem problema algum. Eu vou finalizar hoje aqui com leite de coco. Primeiramente, o que eu vou fazer? Deixa eu aproximar um pouco mais aqui. Vou ter uma peneira para que esse caldo a gente não interfira nada de impureza que tinha nele. E vou só agregar ele aqui, ó, nos nossos ingredientes, certo? Eu sempre falo, não tem como ficar ruim a preparação, né, pessoal? Uma base dessa, que o sabor, você olha para o caldo, já vê concentrado o sabor que tá. E aí umas panelas bonitas assim também, né? Convenhamos que é meio difícil fazer comida ruim, né? Aqui agreguei o caldo, pessoal. E o próximo passo é, se você quiser, como o pessoal normalmente se come nos mercados municipais, vamos dizer assim, próprio em Porto Velho, a caldeirada ela é líquida assim mesmo, um caldo líquido, certo? Mas eu sei que muita gente gosta daquele caldo mais espesso. Então eu vou dar uma ideia aqui, como se fosse fazer um pirão, da gente dar uma engrossadinha com um pouquinho de farinha de mandioca, certo? Que não vai interferir no sabor e não vai ficar tão líquido como eu sei que tem gente que gosta de um caldo um pouquinho mais espesso. Só vou deixar ele começar a ferver para a gente já fazer isso, mas sem segredo nenhum, um fouet ou própria espátula aqui, devagarzinho mexendo e colocando a farinha para espessar e a gente finaliza com o peixe, bacana? Nosso caldo já fervendo,
Vocês conseguem sentir o aroma aí? Como eu queria passar isso, pessoal, porque tá fantástico. E aqui, antes de eu finalizar ele com leite de coco, sal, até esqueci, pessoal, na base aqui a gente não coloca sal, então basicamente ele tá sem nada de sal por enquanto, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar um pouquinho de farinha branca, farinha de mandioca fina branca, esse nosso fouet aqui de arame, para que não empelote, devagarzinho, ó, enquanto tá fervendo, como se fosse fazer o pirão. Tenho certeza que a dona de casa sabe fazer melhor do que eu isso aqui até. Ó, espessar com um pouquinho de farinha de mandioca, ó. De leve. E aí você vai vendo, ah, Pedro, quão espesso? Isso vai muito do gosto, é lógico que se você deixar muito vai virar um pirão, vai engrossar muito, né? Então é bem de leve mesmo, ó. Eu coloquei quase nada nessa cumbuquinha aqui, em torno de 2 colheres até agora foi. E ele já deu uma leve espessada, ó. Vou deixar ferver um pouco aqui para ver o quanto ele vai engrossar, isso é muito importante, já está fervendo, ó. O próprio amido da mandioca vai espessando, certo? Pessoal, então eu já agreguei um tanto de farinha que eu queria deixar ela levemente mais espessa, mas eu quero deixar ela bem caldo ainda, bem caldeirada como a gente chama ela mesmo, certo? Mas espessei ela um pouquinho aqui para cair mais no gosto, como a gente sempre fala. O que a gente vai entrar agora? Leite de coco, ó. Depois do leite de coco, acredito que agora vão os toques finais, inclusive o peixe que nós temos que agregar. Eu sempre falo que eu venho aqui aplicar uma ideia, mas em casa eu tenho certeza que vocês já fazem caldo de peixe com sabores incríveis. Mas essa é a dica, talvez o tostadinho do peixe, que a gente deixou ele à parte, mas utilizou o fundo da panela, talvez o caldo, a base, para depois agregar em mais tempero, não deixar só os temperos que está na base, mas também depois selar mais tempero como nós fizemos aqui. Isso tudo é dica para o seu caldo de peixe. Que sim, nesse friozinho está combinando bastante, a gente consegue ter várias ideias e dia a dia e talvez incrementando um pouquinho. Agora o que a gente vai fazer? Ó? O sal eu não tinha colocado nenhuma pitada, eu nem provei, mas eu vou colocar aqui um pouquinho de sal já para não deixar esse caldo totalmente sem sal a hora que eu for provar. E um detalhe importante, a gente voltar com o peixe, ó, para dentro da preparação. Essa posta aqui mesmo tá linda, assim, grelhada, ó, vou deixar ela com cuidado aqui dentro da preparação. E vou vir com esses pedaços menores também aqui, ó, um a um, pra gente finalizar, ó. Tá saindo para fora da panela. Olha aqui. Olha que lindo que vai ficando. Esse caldinho aqui, ó, fica na travessa, ele tem que ir junto. Isso aqui é um caldo único com sabor de peixe. Vou acrescentar ele ali também. E agora sempre com cuidado, porque tá os pedaços do peixe já dentro do nosso caldo, a gente dá uma leve mexida, só para realmente ele incorporar aqui no nosso caldo, certo? Vou deixar aqui de lado. O que eu tenho aqui do lado, como eu mostrei antes para vocês, a chicória ou coentrão do norte. Como eu falei, pouco tá achando na feira, mais de sábado e domingo, mas já tá tendo. É um sabor único, muito, é igual o coentro. Não, pessoal, provem, coloca um pouquinho na comida, você vai entender esse sabor. Eu já tenho ele aqui picado, ó. Então aqui eu vou colocar o nosso coentro, a nossa chicória picadinha. Eu sempre doso, pessoal, não exagero também para não ficar algo enjoativo. Tempero fresco é muito disso, você cuidar a quantidade de tempero que vai ser colocado na preparação. Porque ele é fresco, ele vai no final, então ele solta o sabor dele com potência. Então sempre tem que cuidar de que forma que a gente coloca. E detalhe, nós já colocamos ele no tempero do peixe também. Bacana? Então aqui eu já coloquei a chicória, vou vir com um pouquinho de cebolinha clássica, a gente sempre gosta de uma cebolinha num caldo, né, pessoal? Então aqui uma cebolinha clássica, se você analisar, ele deu uma espessada legal que a gente colocou a farinha de mandioca.
essa vem a melhor parte, que é experimentar. Olha, eu confesso que na hora que ele estava fazendo aqui, o cheiro estava maravilhoso, todo mundo com água na boca. Eu sei que você em casa também, sempre que acompanha as receitas, fica pensando no sabor, fica com vontade de experimentar também. Mas faz o seguinte, é só preparar aí na sua casa, aproveita a receita do Pedro, prepara na sua casa e depois manda um spoiler, né? Depois manda pra gente, Por conta favor. pra gente essa experiência, né, Não Pedro? esquece de marcar, né? Tem que marcar. Importantíssimo. Agora vamos lá, meu povo, porque essa é a melhor parte, o cheiro, e eles capricham também na preparação do prato, né? Fica a coisa mais linda de ver. Então vamos lá experimentar. A Kézia tá provando ali. Vocês vão ver um detalhe no prato que a gente montou, tem tipo de um crocante, que a gente chama de pururuca. Isso aqui é um pururuca da pele, Kézia, do pirarucu. Então ao invés de um pãozinho e tal, eu usei essa crocância aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ouvir esse barulhinho. Que é o pururuca. A pele do pirarucu, nós pegamos ela. Prova pra você ver. Dá pra molhar um pouquinho com molho? Dá. Pegamos a pele, sem carne nenhuma, colocamos no forno a 100 graus para ela secar, até ela ficar bem sequinha. Daí a gente congela a pele e depois de congelada a gente frita ela a 180 graus no óleo quente. E fica esse pururuca aqui que a gente tem essa pele crocante para não desperdiçar nada, viu, Kézia? Olha, o caldo, a carne, a pele, que também tem um sabor agregado do peixe incrível. Gente, eu cortei aqui um pedaço do peixe para comer junto com o caldo. Olha, isso ficou maravilhoso. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ah, isso é muito bom, gente, maravilhoso. Tudo de bom. Afe Maria. Ai, maravilhoso, Pedro, obrigada, viu? Obrigado. Muito obrigada, até a próxima receita. E você, faça na sua casa, porque ficou bom demais, tá? E marca a gente. Pedro, até a próxima. Até Obrigado. a próxima, Kézia, eu agradeço. Até mais, gente. Um grande abraço.